Hoje vamos falar de um ladrão silencioso de alegria no casamento. Um gerador de ressentimento que muitas vezes se esconde atrás da palavra hobby. É a tensão que surge quando o hobby dele custa milhares e o dela dezenas. Quando um cônjuge se sente no direito de gastar com a sua paixão, enquanto o outro se sente culpado por querer comprar um livro ou um café. É a sensação de injustiça, de que a balança não está equilibrada. E essa sensação, se não for tratada, pode criar uma fissura profunda na unidade financeira e emocional de um casal. Mas a palavra de Deus, que nos chama à unidade, também nos dá as ferramentas para celebrar a nossa individualidade de forma justa e honrosa. Agora, para você sentir a pontada de ressentimento que nasce desta disparidade, a forma como ela pode fazer um cônjuge se sentir pequeno, imagina a cena. Um casal da nossa igreja. Ele apaixonado por ciclismo. Ela, uma leitora voraz e amante de jardinagem. Duas paixões lindas, mas com custos drasticamente diferentes. A história deles é sobre como eles pararam de lutar por causa do preço das suas alegrias e, em vez disso, criaram dois acordos bíblicos que trouxeram liberdade, justiça e paz para suas finanças pessoais. O orçamento familiar deles era bem gerido, contas em dia, dízimo, poupança, mas havia uma categoria de despesa que era uma fonte constante de tensão, não dita: os hobbies. Fique comigo, porque os dois acordos que eles firmaram podem ser o sistema que o seu casamento precisa para que as alegrias individuais fortaleçam em vez de enfraquecerem a vossa união. O hobby dele era visível e caro. Uma bicicleta de carbono, equipamentos, inscrições em provas, viagens com o grupo de ciclismo. Cada upgrade custava centenas ou milhares de reais. O hobby dela era quieto e barato. Sementes para o jardim, um livro novo por mês, lã para tricotar. Mas, ironicamente, ela se sentia mais culpada por gastar R$ 50 num livro do que ele ao gastar 500 em um acessório para a bicicleta. Por quê? Porque os gastos dele eram tão grandes que eram planejados no orçamento. Eram vistos como um investimento. Os gastos dela eram tão pequenos que pareciam supérfluos, mixarias que podiam ser cortadas se o mês apertasse. O ressentimento silencioso da esposa veio à tona quando ele anunciou todo empolgado que ia comprar um novo GPS para a bicicleta que custava o equivalente a 2 anos dos seus gastos com livros. Naquele momento, ela não viu um GPS. Ela viu a validação de que o prazer dele era mais importante, de que a alegria dele valia mais. E a dor veio em forma de uma pergunta cortante. Deve ser bom ter um hobby que importa, não é? A pergunta abriu a porta para a conversa que eles andavam a evitar. Ela partilhou como se sentia desvalorizada. Ele, pela primeira vez, entendeu a perspectiva dela e confessou que se sentia julgado e controlado. Eles perceberam que o problema não era o ciclismo ou os livros. Era a falta de um sistema justo. Eles levaram este problema a Deus e aos seus conselheiros, e foram guiados a estabelecer 2 acordos fundamentais, um para o coração e outro para o orçamento. O acordo número 1 foi o acordo da honra. Eles basearam-no em Filipenses 2:3-4, que nos manda não olhar apenas para os nossos interesses, mas também para os interesses dos outros. Eles fizeram um pacto de atitude. Ele comprometeu-se a honrar o hobby dela, a perguntar sobre os seus livros, a admirar o seu jardim, a entender que a alegria que ela sentia ao gastar R$ 50 era tão válida e importante quanto a que ele sentia ao gastar 500. E ela comprometeu-se a honrar o hobby dele, a parar de o ver apenas como uma despesa, mas como algo que lhe trazia saúde, amizades e alívio do estresse. Eles pararam de julgar o valor dos hobbies e passaram a honrar a alegria da pessoa. Com o coração alinhado pela honra, eles puderam criar a estrutura. E veio o acordo número 2, o acordo da liberdade com limites. Eles inspiraram-se em Gálatas 5:13, que fala sobre sermos chamados à liberdade, mas para usarmos para servir uns aos outros em amor. Eles criaram um sistema de mesada para adultos. Dentro do seu orçamento unificado, eles definiram um valor fixo, igual para cada um, todos os meses, um dinheiro de liberdade pessoal. Esse dinheiro era deles, para gastarem como quisessem, sem perguntas, sem justificações, sem culpa, a liberdade.
Mas a liberdade tinha um limite, um propósito, não podia ser usada para prejudicar a família. Ou seja, este sistema só funcionava porque todas as outras metas familiares, poupança, dízimo e investimentos, já estavam a ser cumpridas. A liberdade deles servia ao amor e ao bem comum. Este sistema trouxe uma revelação para ambos. Ela, com o seu dinheiro livre, sentiu-se autorizada e valorizada. A culpa desapareceu. Ele percebeu que para comprar o seu GPS caro, ele não podia simplesmente tirar do orçamento familiar. Ele teria que poupar a sua mesada por vários meses. O sistema era perfeitamente justo, dava a ambos a mesma oportunidade e a mesma responsabilidade. A liberdade dela era imediata. A liberdade dele exigia o planejamento e a paciência de poupar o seu próprio dinheiro pessoal. A paz voltou. O ressentimento desapareceu. Ela comprava os seus livros com alegria. Ele falava sobre a sua poupança para o novo equipamento com entusiasmo. E ela conseguia se alegrar com ele, porque sabia que aquilo não estava saindo do pão da família, mas do esforço pessoal dele. Essa lição sobre honrar as diferenças e criar sistemas justos conecta-se com o que vimos no vídeo anterior, sobre o casal que lutava contra o acúmulo. Ambas as histórias nos ensinam que a nossa relação com as coisas e com o dinheiro precisa ser governada por princípios bíblicos de sabedoria e amor para que a paz possa reinar no nosso lar. O link para essa história está na descrição. E prepare-se porque a nossa próxima conversa será sobre outro tipo de gasto pessoal, um que muitas vezes vive escondido. O título será Ela escondia as caixas da Shein do marido até estes 3 passos que a libertaram. Será uma história sobre compras por impulso e o perigo dos pequenos gastos secretos e sobre os passos práticos para a confissão, o autocontrole e a restauração da confiança financeira. É uma mensagem muito atual. Inscreva-se para não a perder. E se essa mensagem sobre hobbies e justiça financeira no casamento te deu uma nova perspectiva, se você vive essa realidade, deixe o seu like. O seu gesto ajuda essa solução prática a chegar a mais casais que podem estar lutando com este exato problema. E use os comentários para partilhar. Como vocês lidam com os gastos pessoais e hobbies no seu casamento? Tem um sistema? E não se esqueça de me dizer de que cidade você está assistindo. Vamos aprender uns com os outros. Se você conhece um casal onde esse desequilíbrio existe, partilhe esse vídeo com eles. Pode ser a conversa que eles precisam para encontrar um caminho de honra mútua e paz financeira. Inscreva-se no canal porque a nossa missão é aplicar a sabedoria da Palavra de Deus para trazer soluções reais aos desafios mais práticos do seu casamento. Te aguardo no próximo vídeo.